Vamos lá. Vamos iniciar o Híbridos, segundo episódio, especial demais hoje. Eu estou aqui com meu amigo Genildo Lavinsky, com dois convidados Lavinsky de ouro. Oi, como são? Um grande professor, meu amigo, trabalha comigo numa escola de Salvador. E o outro, seu pai, que é uma pessoa que tem uma biografia maravilhosa. Bem-vindos ao nosso programa. Eu já sou seu admirador, Eliseu, há muito tempo. Sempre lhe acompanhei, sempre disse a seu filho que você é o homem mais elegante da televisão brasileira. Muito obrigado. Então, nós estamos com o Eliseu Godoy, Vinagre de Godoy. Vinagre Ferreira de Godoy. Muito Eliseu Antônio Vinagre Ferreira de Godoy. Aí teve um dia que meu filho falou assim, pô, rapaz, que sacanagem. Você bota meu nome todo, ainda tem Júnior. Ele ainda tem Júnior. Quando eu assinar um cheque, gasta a tinta na caneta. Nosso professor Eliseu, bem-vindo, Eliseu, ao nosso podcast. Muito obrigado. Já puxando esse gancho aí do nome, rapaz. Olha, o papo vai discorrer, mas vou lhe dizer, na alfabetização foi um problema. Viu? Foi um problema. Você criou um problema pra mim na alfabetização. Eu, por engraçado, eu tenho dois filhos chamados Eliseu. E vou lhe explicar até por quê, porque é um negócio meio estranho, né? É incrível isso, né? O meu primeiro filho, Eliseu, foi o primeiro casamento. Eu queria botar Júnior, mas a mãe falou, não, eu quero botar meu sobrenome também. Então não pude botar Júnior. Aí, quando ele nasceu, eu botei Júnior, Eliseu Júnior. Aí ficou 2 Eliseus. Três, né? Com você, comigo é 3. Aí o meu último casamento, eu falei, se tiver um filho, eu vou botar Eliseu. Ela falou, Deus me livre, chega de Eliseu. É profeta. Chega de Eliseu. Agora, o interessante é o seguinte, porque meu irmão é mais velho que eu. Sim. Mas o Júnior sou eu. Tá. Pra você ver. Tá? O meu amigo Genildo. Tudo bem? Amorim, eu acho interessante porque a gente está diante de uma galera muito jovem, né? Muito Essa jovem. galera das escolas, o pessoal que está se preparando para o Enem agora também, tem educação no meio e tudo mais, mas eu acho de extrema importância a gente falar um pouquinho sobre essa figura que está diante de nós aqui. Isso é bondade, meu querido amigo, de muitos anos. Eliseu Godoy veio depois, com um evento da televisão. Né? Mas eu fui a vida inteira, né, trabalhei como repórter esportivo, comecei a minha carreira assim aos 14 anos de idade e vim embora para Salvador e aqui eu me deparei com muita gente famosa, né? E uma dessas pessoas foi Eliseu Godoy. Jogador extremamente famoso, qualificado, um cara que... Jogou no Bahia? Eliseu? Sim. Claro. Jogou no Santos? Jogou com Pelé. Não, Pelé que jogou comigo. Pelé jogou com ele, pois é. Você ajudou ele um pouco. Eliseu jogou nos principais times do Brasil. Eliseu, esse cidadão que está aqui com a Jota. Jogou na Europa, na Bélgica. Joguei no Fluminense, joguei em vários times. Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Vitória, no Bahia, no Leônico, jogou em tanto time por aí afora e tal. E foi um dos melhores meias que nós tivemos no futebol brasileiro. Hoje, agora, se a gente tivesse uma Copa do Mundo com um jogador no nível de Eliseu Godoy, eu duvido que ele não estivesse na Espanha, que não estivesse na França, que não estivesse na seleção do Brasil, em outro time desse. Eu estou apenas apresentando para essa galera. E é jovem que está. Que essa galera saiba quem é. Saiba quem é. E depois que ele parou de jogar futebol, ele começou a ensinar, tá certo? Na televisão. Ele assumiu um programa no Campo do 4. No Campo do 4, na TV Na TV Aratu, pois é. Eu era pequenininho, né? Tá entregando a minha idade. Eu entrevistei Eliseu várias vezes, eu era menino e a gente se dava bem. Gente, você foi meu amigo, sempre foi amigo. Fazendo uma pontuação aqui, antes da TV Aratu, lembre-se que a TV é educativa. A TV educativa também é verdade, sim. A TV Cebolão? Isso, Cebolão, nosso Oswaldo Pinto de Carvalho Júnior, pois é. Uma coisa, você que rodou pelo futebol, né? Qual é a nossa proposta aqui de diálogo hoje? É que eu quero saber um pouco da educação sobre matemática. Né? O jogador quer que seu filho jogue bola. Claro. Eu acho que eles não jogava muito, você vai estudar menino, ele estudava ser professor de matemática. Excelente professor. Agora eu quero começar perguntando para você, como nasceu o atleta, o jogador, Eliseu Vinagre de Godoy, Eliseu Godoy, dos anos anteriores, lá atrás? Um abraço, uma boa noite a todos, né? E já que você está falando em educação, eu estudei em Colégio Marista. E Colégio Marista, lá em Santos, geralmente, Colégio Marista tinha muito esporte, e tem muito esporte, né? E eu comecei a jogar no time do Grêmio São Luís, Colégio Santista, que até hoje está lá, o colégio lá em Santos. E comecei a jogar de ponta esquerda. Mas eu era lento. Eu sempre fui um jogador lento, eu não fui um jogador de velocidade, né? Aí fui para o Santos jogar na divisão de base. O Santos, naquela época, era infantil, juvenil. Agora que a gente fala nomenclatura, né? Sub-20. Então, e comecei a jogar. E aí me passaram para jogar no meio de campo, como alvo-volante. Tanto que eu fui reserva no Santos, de alvo-volante, reserva do Zito. Na época que eu joguei lá.
Aí depois me passaram para meia, eu fui convocado para a seleção paulista juvenil em 1963. Aí Moré Moreira era o treinador da seleção paulista juvenil. Ele tinha vindo do Campeonato Mundial de 62 como campeão, desceu um pouco e foi treinar a seleção paulista juvenil. Engraçado, eu tive um grande professor, que ele era um grande treinador, um estrategista, né? Aí em 64 eu fui convocado para a seleção olímpica brasileira, que jogou no Japão em 64. Jogamos a eliminatória no Peru, teve até aquela catástrofe, o negócio da Argentina e Peru, o estádio caiu lá, uma coisa. E fui jogar em Tóquio, na seleção brasileira, nas Olimpíadas de Tóquio de 64. Para mim foi uma coisa fantástica. Aí quando eu voltei para o Santos, eu fui integrado ao time principal. Como reserva, é claro, porque aquele time do Santos era seleção. Já um timaço de pé. Tinha, né, com Dorval, com Mengal, todo mundo de seleção. Ninguém reclamava no banco, né? Não. Não, a gente ficava no banco e para mim substituir o Zito, eu não podia entrar no lugar dele como titular, né? Porque o cara era da seleção brasileira, Mengal era da seleção brasileira, Coutinho, Pelé. E eu aprendi muito do Santos. O Santos sempre teve uma boa divisão de base. Tanto que Douglas veio de lá também, Picolé, vários jogadores que vieram de lá. Como que o Osório trouxe para cá? Porque o Osório, ele era muito amigo do Atier Jorge Cury, que foi presidente do Santos durante muito tempo. Agora, a minha vinda para cá foi interessante porque o Osório foi lá em minha casa em Santos para me buscar. Ele foi numa Rural Willis, junto com o Esmeraldo, que era o motorista. Vieram de Salvador até Santos para falar com minha mãe. Minha mãe falou, não, é muito longe, Salvador, porque naquela época, passagem de avião era caríssimo. Só viajava de avião quem tinha industrial, quem tinha muito dinheiro. Depois popularizou, né? Aí você começou a comprar passagem, dividindo em 300 vezes e tudo, mas antigamente os voos eram só de gente com dinheiro. Eu me lembro, até você deve ter viajado muito na Varig, naquele voo do Rio para Salvador, você tinha talheres de prata, vinho, uísque, era à vontade. Hoje você recebe uma lâmina de alguma coisa para comer, né? Não, mas antigamente você tinha um jantar de gala no avião. Verdade, sim. Vindo do Rio para Transbrasil tinha uma Transbrasil, uma cozinha a VASP, a Varig, tinha muito. Verdade. Então, o Osório, eu fui lá no Rio de Janeiro, estava Osório e Manu, você se lembra de Manu? Que era um lugar, Manuel Francisco era o lugar Nascimento. tenente dele, era o assessor direto de Osório Vilas Boas, que ele foi um presidente espetacular, fantástico. Ele aí, lá no Hotel OK, na Cinelândia, estava aí o Dauri, você lembra da Dauri, né? Que veio comigo, né? Sim. Osório muito malandro, no bom sentido, porque eu considero Conhecedor ele de futebol. fantástico. Ele botou o Bahia para ganhar uma Copa do Brasil, em cima do Santos com o Pelé no Maracanã. Isso. Quer dizer, naquela época, né? Aí ele chegou para mim, para Dauri, e falou o seguinte, já começou a dar uma enrolada na gente, no bom sentido. Olha, seria interessante, em vez de dar 2 passagens de avião, seria interessante vocês irem com o carro de Adauri, que é um Fusca, porque ela tem muita mulher bonita, você não pode deixar de ter um carro lá. Assim, aí faz como? Vou comprar 4 pneus pro carro. Aí, meu irmão. Aí Santos para Salvador não Fusca. Saiu do Rio para Salvador. Do Rio, era do Rio. Rapaz, Salvador não chegava nunca. E passamos aqui, passamos ali com Fusca, que era o carro da época. Era, né? Pela Rio Bahia, top, né? Rapaz, nessa época era Rio Bahia. Né? Era Rio Bahia. Rapaz, eu vou dizer um negócio, viu? Que viagem cansativa. Num Fusca. A gente foi dividir na direção. Aí quando eu cheguei aqui em Salvador, o Osório falou, olha, quando chegar lá na fazendinha que nós temos a nossa concentração, lá tem um mordomo, que era Jones. Jones, o negão. Que foi massagista depois. Massagista. Sim. Lá, de manhã, vocês botam a roupa fora, tem lavadeira, tem café da manhã. Mas quando eu cheguei, não tinha nada. Não tinha nem água, só água de poço. Meu Deus. Rapaz, eu falei, mas foi até bom, né? Aí foi engraçado que os quartos eram 2 e 2. Eu fiquei ao Dauri no quarto. E fazia muito calor. Lá na fazendinha? Na fazendinha. E ali era poente. À tarde batia muito sol, então à noite era muito quente o quarto. Só para contextualizar a coisa aqui, para quem não sabe, a fazendinha... Onde é o Baneb ali? A que ele está se referindo era no Stiep, onde foi, para os mais novos lembrarem também, a sede do Baneb, e que hoje é um empreendimento bom, pertinho do supermercado, né? Tem um prédio grande lá. Ali era a fazendinha onde o Esporte Clube Bahia treinava. E concentrava. Treinava, fazia tudo lá. Aí eu me lembro que aí eu falei, Osório, seria interessante a gente botar um ventilador aqui, botar pra gente, pode ser até de teto, né? Sim. Porque é muito calor pra gente dormir, vai ter jogo domingo, tudo quando a gente concentrava geralmente sexta-feira.
Aí o cara que foi botar o ventilador não dimensionou o quarto. Aí teve inauguração do ventilador, muita gente lá para ver. Quando ligou o ventilador, voou o colchão, voou, porque não dimensionou. Era forte porque era demais. baixo, o teto era baixo. Ai, meu Deus do céu. Então, isso era um futebol profissional. Naquela época. Que eu guardo, assim, lembranças maravilhosas. Você jogou quantos anos? Eu comecei a jogar em 60 e 62, 63, com 15 anos, 65, 15 anos, nasci em 45, 20 anos. 19 para 20 anos. Joguei até, porque antigamente o jogador tinha um prazo, Sim, né? 32, 34, o jogador já deixava de jogar, né? Já estava velho. Porque não tinha a mesma condição de hoje, alimentação, nutricionista, né? Não tinha a condição de hoje é outra. O jogador vai até os 38 hoje sem problema nenhum. Você foi do Marista. Fui do Teve Marista, acesso à educação de qualidade. com certeza. Como era o nível escolar desse jovem que jogava futebol nos anos 60? Tempo para treinar? Não, como a escola? Como é que eles eram, assim, o perfil de estudo? Ah, não. A escola tinha campo, né? A gente tinha um torneio interno no campo. Não, eu falo dos demais atletas do que jogavam com você na base. Ah, não. A escolaridade deles era um... Tinha alguns, nenhum deles estudava no Colégio Santista, que era um colégio, mesmo sem ser rico, mas era um colégio elitista. Sim. Porque o Colégio Marista sempre foi elitizado, né? Em todo o Brasil. E aí, esses jogadores que jogaram comigo do Santos, muitos deles vieram dos bairros periféricos. O Clodoaldo mesmo veio do bairro periférico de Santos, um bairro de classe média baixa. A maioria dos jogadores vinham desses campos, porque esses campos, esses bairros tinham os campos. Esses campos foram deixando de existir quando entrou a Revolução Imobiliária. Todos esses prédios, todos esses campos começaram a ter prédios. Sim. Por isso que o futebol brasileiro perdeu muito craque. Isso. Porque o craque jogava aqui em Salvador, Brotava, né? moldava nesses campos. Hoje em dia, você não tem mais campo de várzea, que a gente chamava campo de várzea. Né? Hoje não tem mais, né, esse tipo de campo. Mas naquela época, Santos, os jogadores vinham muito da divisão por divisão de base, mas desses bairros periféricos. Tinha muito olheiro. Sim. Não era empresário, mas era olheiro para levar para o Santos, para abastecer, né? Tanto que o Santos tinha uma divisão de base muito boa, muito grande, né? Ganhava títulos, inclusive, e eu fui convocado para a seleção brasileira. Sim. Né? Tinha visibilidade, né? Fui para a Olimpíada de 64. Então, engraçado que essa Olimpíada foi também uma coisa bem engraçada. Quando nós chegamos em Tóquio, o assistente do embaixador nos convidou, o embaixador está convidando vocês para ir jantar na embaixada. E o Japão, naquela época, era uma coisa muito longe. A gente demorou mais de um dia para chegar. Fizemos conexão em Paris, ficamos em Paris até chegar em Tóquio. Hoje você vai mais rápido, né? Mas antigamente demorava muito para chegar. Era do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Aí esse assistente do embaixador chamava-se Ortega. Aí ele convidou, assim, os mais bonitinhos, no caso. Eu falei, eu já estranhei, por que não convidou todo mundo? Ele separou alguns jogadores para ir. Chegamos lá onde o embaixador morava, com o jantar pronto, a mesa lá. Aí esse Ortega falou assim, olha, espera um pouquinho que o embaixador está chegando. Aí quando o embaixador chega, nós estamos sentados no sofá, aí o embaixador chegou, como é que ele chegou? Cleópatra para ver os seus súditos. Era bichona. Sim. Cleópatra, aí ele deitou assim, ficou assim na mesa falando com a gente. Foi um fato engraçado. Esse foi um dos fatos engraçados dessa viagem para o Japão. Muito bem. Vamos lá. Você contou uma história com respeito à foto que você teve que levar ao lado de Pelé. Foi. O que aconteceu com essa foto quando você chegou? Essa foto foi engraçada. O José da Gama, que foi um dos primeiros empresários a levar jogador para a Europa, era um português baixinho, careca. Ele, tudo que acertou comigo, ele cumpriu, né? Certo. Ele dizia o seguinte, eu queria levar você para a Europa, estou levando jogadores para a Europa, para a Itália e tudo. Você me manda o seu currículo, porque naquela época, como não tinha internet, como não tinha jogos ao vivo, como é que contratava você? Através de um currículo.
se eu tinha sido Valia seleção... o que estava escrito. Se eu tinha sido seleção olímpica e joguei no Santos com Pelé, eu não podia ser ruim. Claro. Era um cartão de visita, né? Sim. Eu joguei com Pelé no Santos. E era seleção olímpica, quer dizer, eu não podia ser um jogador, era um jogador razoável para eles contratarem, né? Aí quando chegamos em Bruxelas, primeiramente, nós ficamos num hotel muito bom lá, que o clube pagava, evidente. O Anderlecht, você sabe, como esportista, era um dos melhores times da Europa e da Bélgica. Ele e o Standard de Liège, onde jogou aquele jogador germano, você lembra do Flamengo? Sim. Né? Aí ele já começou no hotel, era um hotel muito bom, ele botava a roupa dele junto com a minha para lavar, porque o clube que pagava. Aí eu falei, mas você tem a perna curta, rapaz. Com essas calças pequenas, o cara vai achar que não sou eu. Tá dando golpe. ele já começando a misturar as coisas, né? Aí chegou na reunião lá no Anderlecht, a mesa, como essa aqui, mesa um pouco maior, estava o presidente e uns 4 diretores. Uhum. Ele falou, a foto. A foto. Eu falei, peguei a foto com o Pelé, ele me entregou para o presidente. O presidente olhou a foto e começou a passar para os diretores. Aí olhavam para mim para ver se era mesmo na foto, como se dissesse, esse cara vai resolver o nosso problema. É esse o homem. Esse é o homem. Jogou com o Ao Pelé. lado do Pelé. Aí acabou a reunião, Uhum. o cara se interessou logo, é melhor a gente fechar logo para esse cara não sair daqui da sala. Aí fecharam o contrato, foi naquela época, acho que foi $100 mil, uma coisa dessa. Era muito dinheiro na época, né? Sim. E metade era meu e metade era do Zé da Gama. Uhum. Aí o cara nos deu um cheque de $50 mil na época para o Citibank, Sim. para a gente receber em franco belga, que era franco belga. Quando chegamos depois da reunião, o Zé da Gama falou, vamos pegar logo esse dinheiro antes que os caras se arrependam. Aí chegamos no banco com um cheque desse tamanho. Claro que o gerente do banco ligou pro clube, se tinha veracidade. O cara falou, não, tem... 2 gringos lá? Pode pagar. Aí, fomos pro hotel com um saco de dinheiro, disse o Franco Belga. Aí chegamos no hotel, ele sentou na mesa, eu do lado, ele começou a dividir, esse aqui é meu, esse aqui é seu, esse aqui é meu. Aí quando acabou, ele falou, agora tu vai se ler, que eu já vou embora. Amanhã eu me pico, você fica aí. Ele largou você. Aí teve um fato engraçado com ele também. Ele era muito engraçado. Aí eu voltei com ele pro Brasil, porque lá estava de férias. Eu só fui fazer esse teste lá e fechar o contrato. Aí pegamos um avião de Bruxelas para Paris para o Rio. Certo. Então, quando chegamos em Paris, eu vi ele comprando algumas coisas lá. Só que esse avião, Paris seria direto o voo para o Rio de Janeiro. Mas teve um problema lá que foi fazer uma conexão com Lisboa. Uhum. Aí estamos no voo chegando em Lisboa e estou vendo ele sair no banheiro. Falei, no banheiro já volto. Daqui a pouco vem ele. Bateu aqui no meu ombro. Eu falei, não, tem gente aqui. Era ele de peruca e bigode. Por que peruca e bigode? Porque ele vendeu um jogo do Vasco em Lisboa, lá do esporte, e até hoje não levou lá o time, né? E se chegar no aeroporto, o nego ia prender ele. Aí ele... Ele passou de peruca e de bigode. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vocês veio pro Bahia em que ano? 67. Como era a relação entre futebol e ditadura militar? Futebol e política, Sim. Futebol e poder. Tinha jogador consciente que percebia a realidade? A gente, porque na verdade, em 67 não tinha ainda bem posto isso, né? Negócio da rebelião, aquelas coisas da Revolução. Isso começou em 64, né? 65, 67 não tinha muita coisa. Osório, inclusive, foi até abolido. Ele era político na época, ele foi abolido e tudo. Mas o jogador não se envolvia muito com isso, até porque não tinha conhecimento 100% de política. Mas você tem, porque a televisão mostra tudo. O acesso é mais fácil. Mas naquela época não tinha, era rádio, Hora do Brasil, aquelas coisas, mas não tinha esse debate de política como tem hoje. Sim. Hoje o jovem é obrigado a saber de política. Porque hoje as informações são muito, chegam toda hora, internet, naquela época não. Era só rádio, né? Era só rádio, não tinha essa coisa de... Sim. E eu me lembro que em 1970, você se lembra, né? Que foi o general Médici, né? Que queria escalar o time. Que queria escalar o Saldanha. Não, queria o Dario de centroavante. O Saldanha saiu por causa disso. Saiu porque não aceitou. Quem mandava, senão eu vou mandar no seu ministério, quem manda aqui sou eu. Aí entrou o Zagallo. Na época, porque ele queria o Dario, não. Então, nós não tínhamos muito conhecimento de política. Né? Era uma coisa muito restrita. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil.
Não era Brasília, Brasília foi a partir de 1961, né? Então, o jogador não se importava muito com isso. O dinheiro também era muito curto, né? Não é o dinheiro de hoje, né? Que a gente está... O dinheiro que esses jogadores ganham hoje é... Absurdo. Um jogador da divisão de base, do Brasil e Bahia, ganha o que a gente ganhava. Vamos botar na minha época, a gente botar, para você ter uma ideia, qual era o nosso salário. Meu, de Roberto Rebouça, de Baiaco, que era os salários melhores, $6.000. Imagine. Seria hoje o quê? R$36 mil. 36 mil é um cara da divisão de base ganha hoje, né? Hoje, é porque hoje tem receita. Naquela época não tinha receita de televisão. Né? O futebol mudou muito, né? Mudou demais. Quando a gente fala assim, a seleção de 70, a seleção de 74, porque era diferente. Sim. O jogador era muito mais patriota, né? Não tinha tanto dinheiro. O jogador, a maioria jogava no Brasil. A seleção geralmente era Santos e Botafogo, né? A de 58. Combinado, né? Era um combinado. Por quê? Porque tinha o conjunto, já chegava na Copa com o conjunto. Pronto. Hoje é um jogador que vem de lá, vem de outro, não sei de onde. Para montar esse conjunto, para o técnico, é muito complicado. Aí você chegou na Bahia. Aí eu cheguei o que é que a Bahia tem que te deixou aqui até hoje? O que é que você encontrou na Bahia que te fascinou? Eu acho que a Bahia, eu acho que o povo, né? O povo baiano é muito solícito, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiz amizade muito rápido. O baiano, vamos lá em casa comer uma feijão. O baiano tem muito isso, né? Lá em São Paulo não existe isso. São Paulo você mora 10 anos num prédio, não conhece o vizinho. Mas aqui você chega, né? O jogador, inclusive, quando chega do Santos e tudo, tem aquela... Me convidaram para um Caruru, mês de setembro, que eu cheguei aqui em setembro. Me convidaram para o Caruru. Aí eu cheguei, até hoje, o cara até lembrou isso. Eu não suporto quiabo. Não suporto quiabo. Minha mãe fazia eu comer quiabo, aquela baba do quiabo, eu não pensei gostava que ele ia daquilo. dizer que até hoje tem dor de barriga. Aí a senhora dona da casa falou, o senhor já quer comer o caruru? Perguntou para mim. Eu falei, eu queria o caruru, mas eu não quero o quiabo. A mulher deu uma risada, eu não quero o quiabo. Porque eu pensei que o caruru era o prato, banana, aquelas coisas todas. A mulher, o senhor quer o caruru, mas não quer o quiabo? Não estou entendendo. Vai comer o camarão seco, né? Desse jeito. Então, foi a primeira mancada que eu dei quando cheguei aqui na Bahia. Mas eu nunca, quer dizer, saí daqui quando fui para a Europa e tudo, mas sempre voltei para cá. Eu acho que a Bahia é minha casa, entendeu? Eu me considero baiano. Sim. E aonde eu vou, eu sou um propagandista 100% da Bahia. Que legal. 100% da Bahia, porque a Bahia me acolheu. Até hoje. Quer dizer, Quando você jogou no Vitória? Joguei 6 meses, eu não gosto de me lembrar muito disso. Não. Joguei 6 meses com o Pirinho. Pirinho não, o menino que era o presidente. Pirinho. Alex Portela. Alex Portela. O pai. Não foi o mais recente. Não, o pai. Tinha ali Valmiro Salles, tinha Alex Portela. Tá? Valdomiro era uma mobília, né? Verdade, era uma mobília do... E foi complicado para você jogar no Vitória? Não, eu joguei, o técnico era o Tim. O Tim, Elba de Pádua Lima. Isso. Eu me lembro que ele dando instrução, ele foi meu treinador no Fluminense do Rio também. Ele foi um dos primeiros a colocar o quadro imantado. Foi o primeiro, porque antigamente o treinador dava para eleição, mas não tinha a mexida no quadro, né? Sim. Ele aqui, pega lá, e teve um gato que falou, professor, porque todo mundo chama o treinador de professor. Só o nosso time joga, o outro não joga não, é? Você mexe aqui. Só um e outro. O outro time não joga não, só a gente que vai jogar. É. Parecendo aquela frase antiga de Garrincha, eu acho, né? Que já combinou com os russos. Já combinou com os russos. E a Inglaterra, quando entrou em campo em 58, o Garrincha jogando, pô, lá vem o São Cristóvão, porque era todo de branco. Lá vem o São Cristóvão. Entendeu? Então, a minha vinda para a Bahia foi tão maravilhosa que eu estou aqui até hoje. E Osório Vilas Boas também, eu vou te contar a minha. Eu tenho umas histórias engraçadas aí. No meu casamento, no meu primeiro casamento. Eu estava noivo, porque naquela época você ficava noivo, né? Tinha que ficar noivo, pedir a mão para o pai, para a mãe. Para dar um beijo na mulher era uma confusão desgraçada. Nem me fala. Nem me fala. Porque era uma coisa assim, você beijou fulano? Né? Hoje beija aqui, beija ali, sai beijando por aí. Aí Osório falou, Osório, eu gostaria que você... Eu cheguei em setembro, que você fosse o meu padrinho de casamento, que eu vou casar agora em um mês, foi setembro, outubro. Ele falou, não, com certeza, será um prazer para mim. Só que na época ele teve um problema com ele de saúde, ele falou, vai ser um representante meu no Rio, que é o presidente do Vasco. E aqueles presidentes do Vasco antigamente era tudo português, dono de supermercado, casa-sendas, aquelas coisas todas, né? Como era o Galícia aqui com o espanhol. Com o espanhol, Isso. Vai ser bom para você, vai ser melhor.
ele do que eu. Por quê? Não, você vai ver por quê. Aí cheguei no Rio de Janeiro, já tinha um carro assim, maravilhoso me esperando, que o presidente do Vasco já tinha mandado, que ele ia ser meu padrinho. Recepção. E no dia do casamento, na festa lá no Miramar, no Rio de Janeiro, em Copacabana, foi uma festa muito grande. Quando acabou a festa, ele estava na minha mesa há muito tempo, na minha mesa, assim, na hora que eu fui embora, ele falou, olha, pega esse envelope, me deu o envelope e saiu. Muito obrigado, que eu representei muito bem Osório e tudo. Aí quando eu chego no hotel à noite, eu falei para minha mulher, falei, olha, vamos abrir esse envelope, que o presidente me deu esse envelope, ver o que é. Quando abriu o envelope, era um cheque de 50 mil cruzeiros. Muito dinheiro. Salvou minha lua de mel, fui para Bariloche. Tá vendo? Aí quando chegou de volta, Osório muito curioso, ele morava no Rio Vermelho, você se lembra? Ele morava no Rio Vermelho. Vem almoçar aqui que eu quero saber como é que foi o casamento, como é que foi o negócio do presidente lá. Falei, foi ótimo, então vem aqui. Aí quando cheguei no almoço, quando acabou o almoço, falei, como é que foi o presidente, como é que foi? Rapaz, foi maravilhoso, acabou o casamento, ele me deu um cheque, como se fosse 50 mil cruzeiros, 50 mil. Ele falou, tá vendo? Se eu fosse, eu ia te dar no máximo uma panela de pressão. Tá vendo? Foi legal. Então, Osório foi aquele cara folclórico. Quando as pessoas falam que Maracajá foi o melhor presidente do Bahia, eu nego completamente. Nada contra Maracajá. Sim. Mas foi Osório que botou o Bahia na fita. A nível internacional. Bahia viajou para a Europa de navio. Como se diz hoje, elevou o patamar. Não, foi outra coisa. Ele foi campeão em 59 em cima do Santos, com Pelé, com todo mundo. Sim. Quando o Bahia foi campeão em 88, o Santos não tinha Pelé, não tinha nada. Quer dizer, ele foi campeão. Marco, né? Era um marco na história. Tanto que o Bahia, quando foi para a Europa, o Bahia treinava no navio, porque foi de navio para a Europa. Treinava no navio. Mantinha a forma ali, né? Não, mantinha a forma, porque é 8 dias de viagem, 9 dias. Pra pegar a bola que era meio complicado. Aí chegou em Lisboa, se você for a Lisboa um dia, perguntar para um cara de 60 anos de idade daquela época, o empresário levava o time, aí você fazia o primeiro jogo. Se você tivesse um bom resultado, seria um cartão de visita para fazer outro jogo. E o Bahia começou a excursão com o Sport de Lisboa. Tanto que hoje lá, quando eu cheguei lá e falei Osório, ele fala, um cara de capa preta, estava chovendo, ele estava de capa preta no banco de reserva. Aí no final do jogo, o juiz deu um pênalti contra o Bahia. O que ele fez? Ele falou assim, invadiu o campo de capa preta, mandou os jogadores para o vestiário, que o jogo tinha acabado. Mas o jogo não tinha acabado. Ele não queria que batesse o pênalti para não perder e não ter outro jogo. A chance do próximo Aí jogo. acabou o jogo 0x0, não teve, não marcaram o pênalti. Né? E o Bahia teve outro jogo na Europa. O homem de capa preta. O Bahia jogou até na Rússia, né? Jogou na Rússia. Jogando. Eliseu, me diga uma coisa. Você que é professor de matemática, certo? Eliseu Júnior agora. Eliseuzinho. Você chama ele de quê? Juninho ou Júnior? Não, chama Júnior só. Me chama de, professor Amorim, me chama de filho do locutor. Filho do locutor. Filho do locutor. E aí, como é essa relação de ser filho de Eliseu Godoy, você cresceu ouvindo as histórias do futebol e você virou um professor de matemática, né? Sim. Para você, eu imagino... Inclusive, para mim, foi uma surpresa ele ser professor de matemática. Ele estudou e tudo, mas nunca imaginei que ele tinha esse dom. Sim. E ser professor de matemática é uma coisa que não é fácil. Não é. Não. Eu jamais seria. Eu não era bom de matemática. Eu não era bom. Eu era bom português, geografia, mas matemática sempre foi uma matéria complicadíssima, né? Eu brinco que seu dom ele não pegou no futebol, né? Aí eu tava contando pros alunos, eu falei assim, olha, disse que Eliseu, o pai falou assim, filho, chuta a bola, ele pegou com a mão, tu vai estudar, menino. Aí ele foi estudar, né? Então me conta aí como foi sua experiência, como é para você a experiência e o mundo do futebol na sua cabeça de... Porque toda criança quer ser jogador, né? Isso. Um dado você deve ter sonhado com isso, eu vou jogar bola. Desculpe abrir um parênteses. Eu pensei que ele ia ser um corredor de 100 metros. Ele corria muito. Sim. Passava da bola nos baba. Sim. Era um velocista, né? Velocista. Primeiro, deve dar uma boa noite oficial, né? A gente começou naquela confusão. Boa noite aí a todos, professor Amorim. Genildo. E meu pai. Né? Isso aqui é o meu companheiro aqui da vida toda, né? Mas hoje, inclusive, né? Dia dos amigos. Coincidentemente, estamos aqui. Coincidentemente, né? Que legal. Meu pai, meu grande amigo, né? O que eu tenho, inclusive, o orgulho de ter o nome dele, né? E trago comigo. Inclusive, qualquer lugar que eu me apresento, eu falo Eliseu Godoy Júnior, já vem logo. Mas você é filho de Eliseu Godoy? É muito gratificante para mim, porque a cada fala dessa, sabe, Amorim? Para mim é um orgulho, né?
de saber que as pessoas conhecem meu pai e falam bem também, né? Sim. Porque uma coisa é você ser filho de um famoso, outra coisa é você ser o filho de um famoso que não é benquisto, né? Quantos famosos existem por aí que não são benquistos? Mas graças a Deus o que eu ouço falar sempre é que, pô, seu pai é um cara muito bacana, elegante, né? Um comunicador e que só fez boas amizades na vida, graças a Deus, né? Desavença a gente acaba tendo às vezes na vida, acontece, mas não é a regra, né? Sim. É coisa de exceção. Mas eu vou lhe falar uma coisa, eu quando era adolescente, eu jogava muita bola, viu? Jogava. Mas sabe disso aí, jogava muita bola. Jogava muito. E herdei a perna esquerda, viu? Herdei a perna esquerda. É mesmo? Perna esquerda, canhoto, Legal. muito veloz também, mas não foi algo que eu enveredei. Inclusive, meu pai ele sempre se preocupou muito com essa coisa do esporte, porque ele sabe como é o meio do futebol, né? Sim. Eu sempre digo, primeiro estude. Isso. Primeiro estude, Não, porque não é um o dos futebol- meios mais salubres, porque né? o futebol vira uma fantasia. Isso. Quem que não quer hoje que o filho jogue futebol? Você vê que os pais hoje preferem até que não estude, mas joga futebol. É tudo, acho que vai ser um Neymar da vida, mas não é. O mundo do futebol hoje é uma coisa muito complexa. Sim. Se você for ver no universo Brasil, quem ganha dinheiro no futebol são muito poucos jogadores. Sim. Aí pelo Nordeste, Norte é salário mínimo. Entendeu? Sim. Tem um É uma minoria, na verdade. Pois é, mas então ele nunca assim apoiou de fato de ir para o lado do futebol. Então sempre apoiou de fato os estudos, porque os estudos eles vão garantir, né? Sim. Se tudo der errado, os estudos estão ali para garantir, porque é algo que ninguém consegue tirar. Mas é interessante que Na adolescência. na adolescência a matemática, na verdade, não era uma primeira paixão. Nunca foi, na verdade. Na verdade, até a adolescência, vamos pensar, e até os 14 anos de idade, não queria saber nada com estudo, não. Mas Era você só- gostava de matemática? Então, até os 14 anos, não gostava nem de estudar. Sim. Essa é a boa verdade. Eu só gostava Eu fui de várias vezes futebol. nos colégios chamado pelo diretor. Com certeza. Eu era um aluno, assim, que não filava a aula, certo? Mas gostava de conversar, gostava de bagunçar, mas não era, o meu forte não era estudar. Até que um dia, alguns alunos, inclusive eu conto isso na sala de aula, eu perdi a minha 8ª série. Eu perdi a minha 8ª série. Aham. Eu não queria nada naquele ano, sabe? Não estudar nada, era só futebol. No ano que teve aquele gol fantástico de Raul de 94. E eu tava na Fonte Nova. 94. Vamos passar essa parte? 94. Então vamos pular que a gente pode falar um pouco depois, grande. né? Mas eu perdi a 8ª série. Agora, eu vou dizer aqui, fazer um relato que é importante. E para os pais que estão em casa também, que sirva como exemplo. Eu tinha tudo para ser coibido pelos meus pais. Tudo. Tudo. Porque tinha casa, tinha moradia. Meus pais eram separados na época, mas sempre tiveram comigo em todas as situações. Porque eu acho que independente de um relacionamento entre um homem e a mulher, os filhos eles não podem sofrer nenhum tipo de consequência com relação a isso. E nunca sofri, sabe? Porque meus pais sempre estiveram do meu lado. Mas eu perdi a 8ª série. O que é que poderia ter acontecido comigo? Ter ficado de castigo. Sabe o que é que meu pai e minha mãe fez? Me deu uma viagem maravilhosa. Foi uma viagem maravilhosa, que eu fui para Cabo Frio. Passei o verão lá com meu irmão, que ele era gerente de uma pousada em Cabo Frio. Sensacional. Rapaz, o que os meus pais fizeram comigo me fez sentir vergonha do ano que eu tive. Você tinha que idade? 14 anos. 14 anos. Atenção, galera de 14 anos de idade. Nem todo pai faz isso, hein? Mas me fez sentir vergonha, rapaz. Eu voltei assim, eu falei, eu preciso dar uma Voltou resposta. constrangido. Não, eu preciso dar uma resposta. Não tem como. Quer dizer, em vez deles me penalizarem, eles falaram assim, olha, é como se dessa vez passou. E não vamos penalizar, não vamos tirar suas férias por causa disso, não. Eu perdi a 8ª série, resolvi não fazer a recuperação, eram muitas matérias. Eu falei, ó, mas ano que vem vocês têm minha promessa que vai existir uma mudança. E assim foi, e existiu essa mudança. Né? Mudei de escola, virei um dos melhores alunos da turma, melhores alunos, líder de sala todos os anos, e aí a minha relação com a matemática aí mudou. Passou a ser o orgulho Porque de casa. porque quando você começa a estudar e passa a entender, a questão é o seguinte, você desgosta das coisas quando você não entende. Sim. Mas quando você passa a entender e você compreende o mecanismo, você passa a ter um apreço pelo que você está estudando. E assim foi. Sim. Você
pega a fórmula, você não quer mais tirar nota baixa, você quer se manter estudando para receber elogios e tal, etc. E aí comecei. A 8ª série, aí repeti, fiz. Aí 1º ano, 2º ano, 3º ano, e aí foi um sucesso, né? E aí escolheu a matemática? Então, aí eu terminei o meu 3º ano. Assim que eu terminei o 3º ano, eu tive 4 convites para ser monitor de várias matérias. Eu fui convidado para ser monitor de física, de química, biologia e matemática. Mas como eu tinha entrado em engenharia elétrica, seria mais vantajoso para mim que eu fosse monitor de matemática. Sim. Só que aí é o seguinte, o destino me pegou e nem eu sabia. Nem eu sabia que eu gostava tanto de ensinar até começar a ensinar. E aí foi a partir daí que a minha paixão pela matemática. Engenharia elétrica eu não me formei, fiz até o 4º, 5º semestre. Já tinha sido, de certa forma, contratado pela escola, né? Naquela época você não precisa de... uma precária, né? Você não tinha aquela formação de fato para poder ensinar, ia empurrando um pouco a barriga, mas depois eu acabei fazendo matemática, né? Mas foi assim, e aí eu digo para meus alunos o seguinte, mais do que a matemática, sabe? Eu gosto de ensinar. Eu gosto de ensinar. Certo. Seja lá o que for. Eu acho que se eu domino o assunto, para mim o mais gostoso é estar passando conhecimento, sabe? Para uma pessoa estar ensinando pela primeira vez, estar fazendo entender. Então é isso, eu fui convocado de fato para ser monitor das 4 matérias, mas eu só poderia escolher uma. Sim. E aí eu escolhi a matemática. Quantos e irmãos? meu amor começou. Eu sempre tenho que contar, né? Tem que parar para contar. Quantos irmãos? Eu tenho, por parte de pai, eu tenho 5, por parte de pai, por parte de mãe eu tenho 2. Algum na matemática, na área de exatas? Ninguém. Não, tem minha irmã que é arquiteta. Sim. E que, inclusive, eu sou muito grato porque ela me ensinou muito na minha adolescência, sabe? Me ensinou bastante. Eu tenho Daniela, Marcelo, por parte de minha mãe. Um abraço pra mãe. Mas sempre manda um abraço pra mamãe, né? Maria Cristina, doutora Maria Cristina Otorrino. Por parte do meu pai tem Eliseu, meu irmão, né? Vanessa, Que mora em Nova Tatiana, York. tem Esté e tem Sara. Então são vários irmãos. Agora, também, assim. o seu pai trabalhou o tempo inteiro com tática, né? Tática do futebol, pela direita e pela esquerda. Não tinha sombra, ele estava, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda. Você usa tática para ensinar também a matemática? Você tem alguma coisa? Como é que você aprendeu? Como é que você desenvolveu, né? Essa tática do ensino para os seus alunos? Porque você tem uma sala de aula com Perfeito. 40 alunos. Cada um tem uma cabeça, né? Se você me tiver na sala de aula, você vai ter trabalho, que eu não vou conseguir aprender. E outra coisa, né? Se são 40 cabeças com um turbilhão de ideias, adolescentes, cada um vindo de uma educação diferente, de famílias diferentes, comportamentos diferentes, e assim, com vários agravantes hoje em dia que a gente depois, obviamente, vai vir a discutir. Sim. Mas as estratégias, sabe, elas vão surgindo a partir da prática. Não tem coisa melhor do que a prática na sala de aula. Eu vou dizer para você o seguinte, se eu tivesse entrado na faculdade de matemática, na primeira vez que eu tivesse saído do meu 3º ano, você tem a certeza que se eu fizesse só matemática, eu não teria sido o professor que eu sou hoje. Sim. Eu sou o professor que eu sou hoje, de acordo com a prática que eu tive na sala de aula. É porque é na prática que você acaba entendendo o processo. Ser professor não é algo simples, sabe? Não é algo simples. Eu estou aqui de frente com um professor aqui, Amorim, ele sabe disso. A sala de aula tem seus atalhos, assim como tem um campo. Claro. Né? Você na sala de aula, você olha para um adolescente, você pensa 3 jogadas à frente, como é um craque de futebol dentro da sala. Isso. Eu estava conversando com meu pai outro dia, eu falei, pai, como é que você vê o campo? Como é que você enxerga? Ele, meu filho, quando eu vou dar um toque na bola, eu já enxerguei 2 jogadas à frente. Um professor, quando ele fala algo na sala, ele já sabe o que aquilo vai provocar. 2 rodadas à frente também. Sabe? Mas isso é muito do feeling, isso é de convivência. É difícil ensinar. Muito difícil. Mas que a gente vai, ao longo, vai fazendo com que pareça fácil. Pareça fácil. É a mesma coisa que o craque no futebol. Parece fácil, mas não é. Eu costumo dizer, Eliseu, que a sala de aula é a infantaria da educação. Então a gente está ali no campo direto com os nossos alunos. Então a gente percebe qual é a diferença. As pessoas falam assim, porque o YouTube vai substituir o professor. Esqueça. Não tem como. Não tem como se um Android fosse substituir o jogador. Não tem como. Não tem como. Então veja, Genildo, você chega na sala de aula, você explica uma coisa. Aí você olha para a testa do aluno. A boca não disse, mas a testa disse. Eu não entendi nada. Corpo fala. Corpo fala. O corpo fala o tempo todo. Aquele olho esbugalhado, aquela coisa. Você fala, tá ansioso. Eu tenho um episódio interessante, rapaz. Eu tenho um caso de uma aluna. Eu tava lá no Colégio São Paulo nessa época. Eu cheguei na sala, olhei no fundo e vi aquela menina triste. Aí eu fui, né? Botei no quadro, fui andando lentamente. Ela estava no último lugar. Eu disse,
você está bem hoje? Ela disse, não, professor. Era uma segunda-feira. Você sentiu que ela estava com problema, né? Triste, que ela estava triste. Isso é um pouco de psicologia, né? De psicologia. Você sente isso nos alunos, quando ele não está bem, quando ele está com dor. A gente que é professor, eu já tenho 33 anos de caminhada. Você amadurece muito para perceber isso. Professor, eu não estou bem não, professor. Eu disse, o que é que você tem? Ela me largou a coisa assim terrível. Ela disse, é que eu enterrei meu irmão ontem. Eita. Você entendeu que é ser professor? Não é sobre a matemática, é sobre relacionamento. Perfeito, mano. Existe o dador de aula, e esse o YouTube vai substituir. Existe o educador, o professor, que o YouTube não vai substituir. Porque a gravação do YouTube não te vê, é você que vê ela, é unilateral. É diferente. A sala de aula são duas pessoas trocando olhares o tempo todo. É o presencial que não vai substituir, o online não vai substituir o presencial. O que é que você está fazendo na sala hoje? É que se eu ficasse em casa eu ia enlouquecer, professor. Eu disse, então fique tranquila. Terapia. Pode assistir sua aula. Ela disse, se eu ficasse em casa eu enlouqueceria. Rapaz, às vezes você percebe que o aluno não está bem. Tem dia que você acha que está eufórico, está feliz. Você, o que foi que houve? Pô, aconteceu tal situação. Então, assim, o professor, o educador... Desculpa te cortar, você tem que ter sensibilidade. Muita sensibilidade. Né? Sensibilidade. Hoje nós trabalhamos muito com um aluno de inclusão. A gente chama do neurodivergente. Sim. Então, você chega na sala de aula hoje, tem um aluno que tem o TDAH, você tem um aluno com Down, você tem um aluno com TOD, que é o transtorno desafiador, né? Opositor desafiador. Então, há muitos diagnósticos com muitas variações para o professor. Autismo. Então, autismo. Então, se o professor não tiver hoje uma múltipla competência, ele fala, o aluno é um termo que é um gênero que tem várias espécies embaixo. Sim. E aí eu pergunto, que alunos estavam falando? É uma garota? Essa semana eu dei aula numa escola em Feira de Santana, você via nitidamente que a menina estava incomodadíssima com dores. Ela estava no ciclo menstrual dela. E era muito sensível àquilo. Sim. Então, a sala de aula é um lugar que existe de nós, professores, uma visão que não é só conteúdo. E é um laboratório incrível, né, Amorim? É um laboratório assim. Entender a sala, né? Só pegando o teu gancho, é a mesma coisa. O cara fala assim, um ex-jogador de futebol pode ser um bom treinador? Depende. Depende. Não é que ele não tenha conhecimento, ele não sabe passar o que ele sabe. Sim, exatamente. O professor é a mesma coisa. Você tem que saber passar de uma maneira mais clara o que você sabe. Às vezes você sabe, mas não passa. Sim. Né? Tem treinadores que falam português muito mal, né? E esse o jogador inteligente, ele quando tem um treinador novo, ele logo percebe se o cara é bom ou se o cara é ruim. É na maneira de falar, na maneira de se portar. Porque o bom treinador enxerga o jogo. Sim. Ele enxerga o que está acontecendo até para fazer as mudanças táticas do jogo. Mas tem treinador, aí o cara, mas é jogador? Não. Às vezes é jogador, sabe para ele, mas não sabe. Não sabe na relação. Não sabe se comunicar, entendeu? Então é mais ou menos por aí, né? Fazendo um comparativo com o futebol, porque a gente está fazendo esse bate-bola da educação no futebol, né? Você, como atleta, você vai às vezes para o campo esperando um jogo. Sim. Né? E às vezes a gente vai para a sala de aula esperando uma aula. Sim. Tudo que a gente planejou, né? A gente vai para aula, a gente planejou, mas às vezes não dá certo. É outra, né? Agora, o não dá certo, eu não estou dizendo o que é bom ou ruim. Dá certo o que você programou. E às vezes é melhor do que o que você programou. Sim. Ou pode ser pior. Sim. Essa variação ela vai existir. Então a sala de aula é interessante, é o dia a dia. Alguns alunos perguntam assim... Eu gosto muito de brincar, né? Eu inclusive digo que a sala de aula tem que ser um momento de prazer. Certo. Tem que ser um prazeroso. Porque você tem que dar aula botando prazer na cabeça. Isso, porque veja bem, se você passa, o aluno e a aluna, ele passa a manhã toda ali. E muitas vezes passa uma tarde. Como é que você vai ficar a maior parte do tempo da sua vida sofrendo? Dentro de um formalismo que não cabe formalismo mais, né? Tem que ser algo que seja prazeroso de alguma maneira. Eu dou como exemplo que a Eliseu colocou a final entre França e Argentina, né? Sim. Eu achei com uns 30 2002, minutos e 2022. 2022. Que o técnico da França teve que tirar Dembélé com 25 minutos, porque o técnico da Argentina pensou bem, leu bem o jogo. Sim. E ele bota na ponta esquerda Di Maria. Então ele faz uma estratégia que o técnico da França não pensou naquelas hipóteses. Sim. Essa hipótese pode surgir. Claro. E o Dembélé faz o pênalti e a Argentina abre o placar. Então existe uma matemática assim, o jogador ocupa um espaço de campo. Existe uma dinâmica na sala de aula que você também tem que arrumar a sua sala de aula diferente. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem um TDAH, ele tem um transtorno ele se dispersa muito fácil. Hiperatividade. Ô filho, vem aqui pra frente. Senta na primeira cadeira, porque se ele senta na última e alguém levanta a mão e alguém conversa, ele dispersa. Então, quando você coloca esse aluno no primeiro lugar, você reduz o ângulo de dispersão dele. Olha como o professor tem que perceber as coisas. Tem aluno hoje, Eliseu, que ele chega na sala com muito sono.
Sabe o que é isso? O pai deixa ele dormir com o celular no quarto. Ele Jogos. manuseia o celular jogando e o pai e a mãe não sabem que ele está indo dormir 2h30 da manhã. Só que isso um dia ele segura, 2 ele segura, 1 mês ele não segura mais. Então ele começa a ter um débito de sono. O menino chega às 7 da manhã. Até para raciocinar, né? Não consegue. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho aos pais agora, eu dizia, pais, se necessário for, confisque o celular do seu filho às 21 horas. E diga a partir das 21, sem excessivos estímulos visuais. Porque a autonomia ela é construída. Sim, sim. Então, quando você pega um atleta que o técnico diz, joga desse jeito e ele não obedece, ele compromete o coletivo. Claro. Que é uma estratégia maior. Futebol é um coletivo. É um coletivo. O tênis você joga sozinho. Isso. Né? Tem esporte que você joga natação, você com você mesmo. Mas o futebol não. Futebol é um coletivo, né? Você está jogando para o grupo. Pro grupo. Então, hoje o aluno, quando ele está estudando, ele precisa desenvolver autonomia. Desenvolver não quer dizer que ele tem. Ele vai aprender sobre algumas questões. E se ele não consegue dar conta de se relacionar com os eletrônicos, a família precisa estabelecer prazo diário para esse menino. Essa é uma escolha. Sim. Porque, na verdade, eu digo assim, mais do que um pai... Você lembra da Geló, aquela propaganda? Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser Eu remédio, acho tem que que ser hoje geló. não basta ser pai, tem que ser um gestor. Tem que ser um gestor. É. Você tem que ajudar o seu filho a gerir a própria vida. Então não é uma agenda cheia de coisas, é uma agenda com prioridades. Sem dúvida. E Agora, aí, desculpe, não, gente, pode falar. por favor. Não, eu estou falando o seguinte, o pai também tem que ser inteligente, porque se o filho nota uma falha na educação, hoje a juventude é muito sabida, Sim. porque você fica no meio, ele questiona você. Como é que você está me dizendo isso? Não é assim. E atribui a culpa também. Ele quer dar Tira a uma culpa. aula em você. Você fica numa situação né, na retaguarda. Não Né? enquadrada. Né? Então você tem que também saber de que maneira você faz com essa nova juventude. É isso. A sua juventude foi uma, A minha foi outra, completamente Ele já diferente. pegou uma juventude mais moderna, mas você também, com a idade que você tem, né? Você tem 55. 55, você é muito menos do que eu e Genildo. Então a nossa educação era totalmente diferente. Totalmente. Sim. Hoje a A minha tinha comunicação... régua no meio, tinha puxão de orelha, Tudo, tinha não. castigo, tinha... É o que fala hoje, pô, não pode bater. Como é que não pode bater no filho? Pode bater. Eu apanhei demais. Não pode espancar, mas pode dar umas palmadinhas. Eu apanhei na minha casa, na minha família, meus primos, Eu vou lembrar disso. tinha um chicote. Você gosta de lembrar. Não, porque quando ele começa as histórias dele, eu já conheço algumas. Com meu avô. Algumas muitas, né? Meu avô tinha negócio de fazenda Couberam não. e tinha um chicote, Era rabo taca de tatu, Rabo de tatu. pra bater no cavalo, aquelas É coisas. a chamada taca de burro. E aquele Cabo de madeira. aquele rabo de tatu, que era amarelo, ele visitava as casas dos meus primos e a gente sabia quando o rabo de tatu estava em casa. Meu primo ligava, o rabo foi para aí. Aí a gente se portava bem, né? Porque o rabo estava lá. Era acumulativo não, Aquilo durante a dói semana? muito. Era acumulativo da semana? Aí eu falava, eu sabia que aquela semana eu tinha que estar na minha. Porque minha mãe, como é que ela me batia? Ela não podia correr atrás de mim, e quando eu entrava no banheiro para tomar banho, ela entrava atrás, aí ficava aí, pronto. pau. E nunca morri por isso, né? Muito pelo contrário, eu recebi educação muito boa. Então, aí ficava uma semana aqui, uma semana ia para outra casa do meu primo. Aí eu ligava para ele e falei, meu primo, o rabo foi para aí, viu? O rabo tá viajando. Uma comunicação. Uma Eu comunicação. recebia, corporativismo. na verdade, no meu caso, eu recebia a comunicação. Quando tinha algum problema na escola, chegava o bilhete, né? Para que minha mãe fosse à escola no dia seguinte, e eu só entrava na escola com a minha mãe acompanhando. Você já sabia o que era, né? Mas já sabia, assim. E a minha mãe avisava. Quando você chegar em casa, a gente acerta. Eu já sabia. Então, eu já sabia. Essa eu frase procurava fazer a coisa certinha, tudo. Eu jogava o lixo fora, eu cortava o cabelo, o capim do coelho, eu limpava tudo. Era um bom menino. Era um bom menino e tal. Mas no meio daquela arrumação, eu ouvia uma voz dizer: Ô Genildo! Pronto, era aquele momento. E não tinha problema nenhum. E eu ia pra escola sabendo que lá também eu seria castigado. Lá eu ficava sem recreio. Lá a professora me puxava a orelha. Não, o lanche eu levava. O lanche minha mãe não deixava, graças a Deus. A gente comia. Eu levava a banana e a laranja, tá? Ficava privado de algumas coisas. Ficava privado. E aí, essa parte é que é importante, e eu faria a pergunta naquele momento a Eliseu, o seguinte: você teve uma visão assim muito, muito importante com relação à educação dos seus filhos. Sim. Né? Você nunca desprezou isso. Não. Sendo jogador de futebol, não sendo o milionário de hoje, jogador de futebol. Mas eu tive condições de... Mas foi o milionário daquela época, principalmente da mentalidade que você teve. A visão, né? A visão que você teve. Quando é que surgiu
E isso foi uma herança da sua família de dar importância à educação, tanto que você Não, eu engrenou tive, seus filhos porque num caminho legal? o futebol, você vira meio cigano no mundo do futebol, né? Então, eu estudava, eu tive que deixar o estudo em algumas oportunidades. Fazia administração na Católica, tive que deixar porque eu fui para Portugal. Certo. Aí fui para outro lugar e acabei não me formando em administração. Eu fiz 6 semestres, mas não acabei não me formando porque fui morar em Portugal. Entendeu? Então eu enveredei minha vida para outro lado, acabei não me formando em administração, mas fiz na Católica até o 6º semestre. Certo. Então, o futebol, ele tem esses problemas. Você vê que o jogador de hoje, esses jogadores mais abastados, eles têm professor particular. Dentro de casa. E dentro de casa. Inclusive para os filhos. Né, para os filhos também, porque a educação ela é primordial e ela é fundamental. Damos aulas para muitos, né? Inclusive, né? Porque sem a educação, você não vai para lugar nenhum no mundo competitivo como nós temos aí, né? Então, os meus filhos eu procurei, como eu não tinha me formado em administração, fiz até o 6º semestre, ficar de viagem para lá, viagem para cá, eu nunca deixei eles de estudar. É como ele disse, a gente separa da mulher, mas não separa dos filhos. Você acompanhava esse dia a dia da escola? Sempre, acompanhava, sempre, claro. Sempre. Sempre acompanhei. Esses últimos, minhas filhas agora, uma está casada, mora lá em São Juan, em Porto Rico, e a outra está fazendo medicina. Essa é a última, que eu ainda estou investindo nessa última, que está fazendo medicina. Vai fazer mais filho? Não. Não, chega. Não, chega. Agora, falando também, eu queria falar um pouco também de concentração. Sim. Concentração, não concentração de guerra, né? Concentração do jogador. Porque o jogador antigamente, hoje inclusive está mais maleável essa concentração. Hoje estão colocando na cabeça do jogador que é mais importante ele ficar com a família do que ficar 2, 3 dias preso numa concentração, né? Então, naquela época, a gente concentrava sexta-feira para jogador. Você sabe que você fez muita matéria lá no Fazendão. E recebia a relação de Zé Moreira. Quem vai para a concentração? Quem vai para fulano. Tinha essa relação. Já dava a escalação na sexta-feira depois do coletivo. E São Felipe, que você se lembra, de jogador argentino, ele era muito engraçado. Hein? Morreu recentemente. Jurandir era o nosso goleiro, você se lembra também. O Jurandir, ele era de Alagoas e a gente chamava ele de Lampião, por causa de Maria Bonita, aquelas coisas. E ele não gostava que chamava de Lampião. Ele andava com aquele chapéu tipo de couro, aquelas coisas. De cangaceiro. Aí ele não gostava. E na concentração a gente não tinha o que fazer, a não ser brincar, jogar baralho, jogar uma sinuquinha lá, alguma coisa assim, que a gente ficava preso praticamente 2 dias, né? Aí alguém gritou, ô Lampião! Aí alguém apagou a luz e começou a gritar, Lampião pra cá, Lampião pra lá, e Lampião, e Lampião. E ele maluco, não sabia quem era, e acenderam a luz. Ele aí foi direto em São Filipe. Aí o pessoal, por que você foi direto em São Filipe? Porque ele começou, Lampião, porque era argentino, Lampião. 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 Foi. Ele sabia que era o Lampião. Lampião. Eu contei essa história, inclusive, na sala. Eu contei na sala lá no próprio Portinari, essa história aí. Os meninos que hoje fazem o 3º ano lá, inclusive na sala do neto do seu ex-colega de clube também, falecido, Sapatão. Toro. Nosso colega Toro, que é neto de Sapatão. Eu contei essa história na sala. E quando eu entrava na sala, ele estava Lampião. Por causa disso aí. Por causa Isso que você falou, Eliseu, sobre a criação dos filhos e aquela educação que você estava citando. Rapidinho, outra de um treinador que tinha no Vasco da Gama, sumiu um relógio na concentração do Vasco da Gama. Sim. Ele aí parou, todo mundo pôde jantar, para o seguinte, sumiu o relógio de fulano de tal, queria saber, eu não quero nem saber quem foi, eu vou apagar a luz, e quem foi, pega o relógio, bota ele no prego ali, ninguém vai saber quem foi, acende a luz, pronto, já está lá o relógio. Aí, tudo bem, apaga, todo mundo apagou. Aí teve um gaiato que acendeu a luz. Era ele que estava botando lá. Rapaz. Pegaram A concentração, a gente não tinha o que fazer, inventava o que fazer, né? Eu me recordo que o Baiaco sempre foi aquela cabecinha dele, aquela coisa. Ele acordava 5 horas da manhã na concentração, ligava o rádio, acho que era na Rádio Sociedade, tinha um programa de sertanejo, não tinha música, tinha vários, de manhã, 5 horas da manhã, né? Isso. Ele aí, e Roberto Rebouça tinha um casal de canário, que o Roberto adorava, né? Ele, na concentração ele ficava passarinho. Ficava toda cuidando, botava na gaiola os 2 passarinhos,
Aí era canário, um canário e uma canária. E ele soltava o passarinho ia, voltava, e o Baiaca olhando aquilo, ele não entendia por que o passarinho voltava. Ia e voltava, ia e voltava. Aí ele acordou mais cedo e foi lá e soltou o passarinho na hora de voltar. Ele soltou a fêmea, que não volta. Que não volta. E o Roberto soltava o macho. O Roberto queria matar ele. Voltava por causa da fêmea. Rapaz, olha aí. E a gente tinha o cachorro também, o cachorro Baiaca. que era um vira-lata na concentração. E a Dauri, que era, foi jogar bem até meia, né? Um dia, a Dauri foi dormir mais cedo, e ele tinha sido mordido pelo cachorro. Uma coisa arranhou ele, alguma coisa assim. Aí nós pegamos esse cachorro, que era chamado Pichula, e metemos pasta de dente no cachorro, e ele começou a espumar. Aí a Dauri, quando acordou, eu falei, olha, você tem que tomar antitetânica, é raiva, ele tá espumando. Mas a falta do que fazer, você vê. Né? Falta do que fazer. Falta do que fazer. Por que não tinha o que fazer? Sim. Tinha um cachorro que assistia a novela, não tinha? Não? Ele descia do Costa Azul ali, daquele loteamento. Vinha, a gente. Era só tinha Rede Tupi, só tinha um canal, que era o canal 5, né? Isso. Eu parava o cachorro ali, ficava assistindo a novela acabava e ele ia embora pra casa. Parece piada isso, né? Era verdade. Você jogou com Pelé, beleza? Joguei com Pelé. Foram 3 anos no Santos? Eu joguei. 61 a 64? 65, 66, 67. Eu joguei uns 4 anos, aí eu fui para Bélgica. O que é que te marcou nessa relação com o rei do futebol? Foi fantástico, né? Primeiramente, ele gostava muito dos jogadores da divisão de base, porque ele tinha sido divisão de base. Sim. Ele chegou no Santos com 16 anos, né? Que ele veio de Bauru. E ele tinha um carinho muito grande com a gente. Tanto que quando eu discussioneei com o Santos em algumas oportunidades, ele sempre dava conselho pra gente. E até hoje me arrependo de um negócio assim que seria tão simples fazer que hoje eu ganharia dinheiro. Pegar algumas camisas autografadas por ele. Sim. Porque eu convivia com ele no hotel, no quarto e tudo. Eu nunca pensei nisso. Mas eu valeria quanto uma camisa hoje? Ele morto, inclusive. Né? O valor Já teria um aumenta. assinado de lá pra cá. Ele assinado, né? E eu me lembro que uma viagem a Nova York, o Santos viajava muito para Nova York, porque lá tem uma colônia italiana muito grande em Nova York. E os times italianos jogam muito lá nas férias, jogam lá para fazer amistosos, né? Jogamos contra o Napoli, contra a Inter de Milão e contra o Milan, um torneio lá em Nova York. E 2 dias antes, o técnico nos liberou para a gente sair à noite. Aí saiu eu mais 2 que era a divisão de base, fomos no saímos. Aí voltamos tarde para o hotel. Era para voltar às 10, voltamos às 11 horas da noite. Perdemos horário lá em Nova York. Aí um diretor falou, vocês vão voltar para o Brasil. Isso é uma indisciplina, vocês chegaram tarde. Aí Pelé soube, desceu, falou, não. Se os garotos forem, eu vou também. Já viu, né? Nós ficamos. Mas ele nos defendeu, nada errado, a gente não chegou bêbado. Sim, é um absurdo, seria desproporcional. Chegamos fora do horário, simplesmente. Teve um jogo também lá em Zurique, contra a seleção da Suíça, que nós perdemos de 5. O Santos jogava muito contra seleções, porque era um time tão bom que às vezes jogava contra as seleções do país. Jogamos contra a seleção da Suíça em Zurique. Quando acabou o jogo, nós perdemos de 5-4. Aí chegou no hotel, o Antoninho, que era o treinador do Santos, falou, hoje, botando moral, hoje ninguém sai, nós perdemos. Aí Pelé levantou aqui, não vai sair você, porque eu já estou saindo. Me diga uma coisa, quem é melhor, Pelé ou Messi? Pelé, disparado. Disparado. Eu faço um comentário todo dia lá na Rádio da Tarde FM de manhã, eu falei hoje, olha, querem comparar Pelé? Pelé é incomparável, não tem nada. Você pode comparar o Messi com o Rivelino. Tudo bem, até eu aceito. Maradona com o Rivelino, que foi um craque. Rivelino foi um craque, né? Foi. Agora, o Pelé, todos os fundamentos ele fazia e fazia bem. Cabeceava bem, tinha boa impulsão, tinha visão de jogo. E ele tinha uma coisa que muita gente não sabe, ele tinha um olhar periférico, que a gente não tem. A gente vê até aqui, mais ou menos, né? Você olha assim, você vê até aqui. Ele via até mais aqui atrás. Vídeo o gol de Carlos Roberto contra que ele tocou aquela bola que ele não estava nem olhando. Ele sabia, ele viu o cara vindo. Ele foi até estudar, houve um estudo em função disso. Então, esse olhar periférico dele, ele via o marcador quando eu vinha chegando.
E muita gente não sabia disso. Então, para mim, a experiência de ter jogado com o Pelé, no campo jogando com ele, e ele falando, o Zito era um grande capitão que o Santos teve, foi na seleção brasileira também, cobrava muito do Pelé. Pelé era um cara quieto, não falava nada, mas o Zito chegava junto, corre, o negão, corre, negão. Hoje não poderia falar negão, né? Porque corre. E dentro do campo ele fazia coisas extraordinárias. Eu sei porque eu jogava do lado, né? Ele era um cara assim, excepcional na maneira rápida de enxergar a jogada. Ele recebia a bola, ele já sabia o que ele ia fazer ali. E o marcador não adiantava em cima dele que ele passava. Então foi um jogador. Então, quando quer comparar, Messi é um excelente jogador, maravilhoso. Mas não tem comparação com o Pelé. São coisas totalmente diferentes. Eu acho que Messi, assim, eu sou da nova geração, de 82 para cá, eu acompanho futebol. Você não viu Pelé jogar? Não vi Pelé jogar, né? Eu costumo dizer que Messi é o que mais chegou perto. Porque Messi tem uma vantagem que é a questão da longevidade no futebol moderno. Ele jogou em uma década em alto nível. Nessa Copa, aos 39 anos, correu o que ele correu, é coisa de louco. Não, e jogou atrás do placar, que é mais difícil ainda. Ir atrás do resultado. Você corre muito mais, né? Mas eu não posso comparar ele com o Pelé. Porque eu vi o Pelé jogar e estou vendo o Messi jogar. Sim. Ele é um jogador extraordinário? É extraordinário. Mas não tem nada. O Pelé sempre foi decisivo em jogos decisivos. Ontem ele não foi decisivo. O Messi. Pelé decidia jogos. Né? E o Pelé era decisivo. Pelé era um cara que era decisivo em qualquer jogo. Em qualquer situação. Em qualquer situação. O Messi destravou alguns jogos. Mas se você for analisar também os jogos que ele destravou, Egito, times menores, pô. Né? Cabo Verde. Cabo Verde, né? O Cabo Verde, interessantemente, não perdeu para os finalistas, né? Não perdeu nem para a Espanha, nem para a Argentina, né? Eu costumo dizer que Pelé é um rei solitário aguardando um novo rei. E todo mundo quer eleger um novo rei no futebol, mas não encontra alguém do mesmo patamar, né? Geralmente, quem nunca viu o Pelé jogar, compara. Compara porque não viu o Pelé jogar. Vê em televisão, mas a movimentação dele no campo que era extraordinária. A impulsão que ele tinha uma gordura o mínimo possível no corpo, ele era perfeito, era um cara perfeito. Nato, coisa que naquela época também não era raro. Era comum porque a atividade física do jogador naquela época não é de hoje. O conhecimento da educação física é outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diz que Pelé serviu o exército e ele saía do quartel para ir treinar. Foi. Então não era no início da carreira nem aquele cara exclusivo do futebol. Ele fez o exército com 18 anos. Com 18 anos. E foi campeão com 17 do mundo. Foi campeão com 17. Então, ele, quando fez o exército, ele já tinha sido campeão com 17 anos. Imagina. Então, não era um atleta dedicado só ao futebol, paparicado como é hoje. Não. Porque aquela época era difícil você sair do exército. Eu saí por excesso de contingência em função do futebol. Porque um dos diretores do Santos era general do exército. Então, eu tive essa facilidade. Não que eu não quisesse fazer. É porque o futebol atrapalhava também. Mas não era dispensado com facilidade. Não era dispensado com facilidade. Então, o Pelé, eu sempre digo, eu não posso comparar Pelé com nada. Olha, você teve jogadores no mundo excepcionais, pô. Você teve Puskás naquela época de 54, que esse eu não vi jogar, mas disse que foi um sucesso. De Stefano, do Real Madrid. Cruyff. O Cruyff eu joguei contra. O Anderlecht contra o Cruyff. Eu me lembro que o treinador falou para mim. Jogar na seleção. Eu vi Cruyff jogar, entrevistei Cruyff no Uruguai. Na seleção da Holanda. Isso, na seleção da Holanda. Entrevistei Cruyff no Uruguai, inclusive. O treinador da Anderlecht, a gente foi jogar Anderlecht contra o Ajax. Ele jogava no Ajax. O treinador falou para mim: olha, você vai pegar o Cruyff. Aí, tudo bem. Chegou no intervalo, eu falei pro treinador: eu não tô achando o cara, não, meu amigo. Não sei pra onde é que ele foi. Porque os caras, lá você viu aquele carrossel, os caras davam 2 toques na bola. Quer dizer, quando você chegava nele, a bola já não estava mais. Já estava lá, já estava cá. Era um carrossel, realmente, entendeu? Então, eu falei, pô, eu não tô achando o cara, não, meu irmão. Quando eu chego nele, ele não tá mais com a bola. Ele foi um jogador excepcional, o Cruyff. Aquele time do Ajax foi excepcional. Foi um time da época, né? Verdade. Então, eu joguei contra jogadores extraordinários. Joguei contra o Brighton da Alemanha. Então, eu tive, assim, uma vivência muito grande. Por isso que, às vezes, eu faço determinados comentários, não sendo melhor do que ninguém, é porque eu vivenciei determinadas coisas, futebol europeu. E você treinava com Pelé, né? Treinava com Pelé. Coletivo semanal ali sempre. Eu me lembro que uma vez, num jogo na Alemanha, não sei contra time que foi, não. Ele falou para mim, ele dizia o seguinte: olha, eu gostava, a minha característica é de lançamento, né? Certo. Você vai fazer o seguinte: não lance para mim lá perto da área, não. Você vai fingir que lança para lá, mas eu vou vir buscar a bola aqui, porque eu tenho que virar e ficar de frente pro defensor.
Porque se eu ficar de costas, os caras são muito mais fortes do que eu. Vão me arrebentar. Então eu fingia que lançava e botava a bola aqui, ele ia e voltava. E ele aí de frente, meu irmão. Era complicado. Tinha velocidade, tinha visão de gol. Né? Era um negócio assim, totalmente fora. O Pelé foi uma coisa assim, extraordinária. Eu não vejo. O Messi, ele é um jogador de uma jogada só, com aquela perninha esquerda dele, e vai ali, faz aquela formiguinha dele, né? Mas ele não tem atributos que Pelé tinha. Ele não cabeceia bem, ele não tem impulsão, né? Muito mais completo. O que eu estou dizendo, todos os fundamentos do futebol, Pelé tinha e bem. Chutava bem com as duas pernas. O Messi deu aquele cruzamento direito, mas é uma coisa rara. É impressionante. Mas é uma coisa que ele não faz, ele só joga com a esquerda. E qual foi o jogo que marcou a vida de Eliseu Godoy? Qual foi o jogo da sua vida? Esse jogo não sai da minha mente. Rapaz, o jogo que não sai da minha mente foi um jogo contra Bahia e Santos aqui. Pelé faria o 10º gol que acabou não fazendo. Que Otto cortou. Foi Otto, não, foi aquele zagueiro que já até falei, Nildo Birro Doido. Aquele jogo foi sensacional. Lá foi, né? Eu tenho até no canal 100, tem aquele jogo, de vez em quando eu assisto lá. Falo assim, pô, eu era novo na época. Né? Eu joguei esse jogo, canal 100. Eu joguei até esse jogo com a camisa 9, eu joguei como falso 9. E joguei ele pelo meio de campo, né? Você não queria vestir a camisa de Pelé, 10, né? Aí esse lance do Pelé eu me lembro bem, porque eu estava perto do lance. Ele fazendo a jogada, triangulando com o Coutinho. Você pelo Santos, ou pelo Bahia? Eu pelo Bahia. Pelo Bahia. Aí na hora que ele livrou a bola para fazer o gol, ele bateu realmente na bola, né? O Nildo estava dentro do gol. O Jurandir saiu, ele bateu, mas o Nildo saiu. E quando falo que o Nildo foi vaiado pela torcida do Bahia, mentira. A torcida do Bahia jamais vaiaria um jogador do Bahia. Agora, o Osório Vilas Boas disse pra gente o seguinte: eu queria que o Pelé fizesse o 10º gol, que o presidente do Bahia. Falei por quê? Porque até hoje todo mundo estaria fazendo, foi contra o Bahia, foi contra o Bahia, era o marketing. Foi ter contra o Vasco, né? E Andrada não queria tomar esse gol, né? A gente só fala porque a vida toda, quem tomou o gol? Andrada. Quem tomou? Perpetuou. Foi contra quem? Contra o Vasco. E o Osório disse, pô, a gente podia até perder o jogo. Porque até hoje está aí. Onde foi o 10º gol? Foi contra o Bahia. Contra o Bahia. Andrada viveu a vida dele depois com esse 10º gol. Foi, jogou no Vitória, veio pra cá, jogou no Vasco. Mas ele leu mal isso, né? Eu acho. Ele, pessoa física, leu mal isso. Acho que ele não gostou, né? Não, porque ele tentou pegar aquela bola, ele foi bem no lance. Você lembra do pênalti cobrado? Pelé bateu muito bem. E ele foi muito bem no lance. Foi muito bem. Por pouco ele não tocou. E quem fez o pênalti foi o Fernando, que jogou no Vitória. Isso, o Fernando, quatro zagueiros, já faleceu até. Fernandão. É engraçado que a gente, cadê fulano, já morreu? Cadê porra? É verdade. Vamos marcar um programa de um podcast de 24 horas para ele contar as histórias todas. Porque é muita história. Bastante, né? Não, porque o futebol, o jogador, ele era mais integrado ao futebol, porque tinha pouco dinheiro. Sim. Hoje o jogador, cada um é para si. Você viu, acabou a seleção brasileira, eu fiquei muito revoltado com o time da seleção brasileira. Por quê? Eles tinham obrigação de voltar todos para o Brasil. Isso a CBF deveria exigir. Para fazer uma coletiva com todas as televisões, né? e dando uma satisfação ao povo brasileiro. Foi vergonhoso. Mas todo mundo, fretaram um avião, que é muito caro, só vê um jogador, Danilo, e chegou no Rio, não deu entrevista. A CBF não exigiu nada disso, deveria exigir. Um contrato. Cada um foi pro claro. Como é que você tem uma Copa tão ruim, o técnico se mandou para o Canadá? Quer dizer, não deram nenhuma satisfação, viraram as costas. Né? Desrespeito total. Absoluto. Daqui a pouco tem um amistoso, enche um amistoso. Eu não iria mais assistir jogo do Brasil. Sim. Isso foi um desrespeito ao torcedor brasileiro. Exatamente. Né? E a CBF não tomou nenhum pé desse negócio. Eu digo assim, Eliseu, o jogador, eu digo na sala para os alunos, né? Na escolha da profissão de um estudante no ensino médio, eu pergunto para eles assim, o que é que um jogador faz no primeiro dia das férias dele? Ele pega um baba com os amigos. Não é isso? Jogador de futebol saiu. Nas férias. Nas férias tem futebol festivo, churrasco. Tinha um baba aqui dos ex-atletas da Bahia em Piatã, não tinha um baba. Eu jogava ali na praia. Na praia de Piatã. Ali quem organizava é aquele menino até que morreu, foi professor de educação física. Do futebol de areia, não? Como é que é? Era de areia, não? Era na areia. Era ex-jogadores jogavam. Ex-jogador jogava ali. Jogava o que é que um músico faz quando ele está de folga? Ele toca violão. Toca violão. Então, tem algumas profissões que a identidade do sujeito com aquela profissão é tão imensa, tão grande. E aí você ouve alguns casos assim, eu quero entrar de férias, nem me fale do meu trabalho. Então, assim, tem algumas profissões que têm uma identidade muito... O futebol é uma dessas profissões. Uma dessas profissões,
Porque o ano todo, você tem as férias, é muito pequenas férias pelo que você joga. E cada vez mais, uma questão comercial, o número de jogos aumenta. É verdade. Você pode ter, hoje você tem Copa do Brasil, você tem Campeonato Brasileiro, tem várias competições, e aí você tem um elenco que não é compatível com o número de jogos. 80 jogos por ano. Você não tem um elenco compatível. O Flamengo tem alguma coisa, o Palmeiras, mas a maioria do time não tem. Não tem. O Bahia tem 14 jogadores. Uhum. Tem 29, mas para jogar mesmo tem 14. Uhum. Você vê que na hora que o Bahia vai fazer qualquer modificação, do banco. tem dificuldade. É verdade. Porque o que é o banco? Eu não chamo banco de reserva, eu chamo banco de reposição. Sim. Todos são iguais. Só que na hora que entra, ele não satisfaz. Porque se você tirar um e bota um igual, tudo bem. Mas se você bota um, o time cai de produção. Aí eu gosto da frase de Evaristo. É bom não ter um jogador ruim, porque um dia você Um dia- precisa dele. Ele falava isso. Um dia você vai precisar disso. Eu me lembro que o Evaristo, naquele jogo do Bahia Internacional, lá em Porto Alegre, o Bahia foi campeão. No vestiário, eu sei, porque eu estava na época na TV, nós fomos fazer o jogo lá. No vestiário, ele me falou: rapaz, desculpe, mas como é que eu fui campeão do Brasil com esse time tão ruim, rapaz? Ele mesmo disse Até isso. hoje ele diz isso. Ele disse em palavrão, porque eu não vou repetir aqui. Até hoje ele diz isso. Com esse time de M, eu ganhei o Campeonato Brasileiro. Ele disse que Rapaz, o Evaristo era um cara muito engraçado. Né? Era um cara- Tem muita anedota dele, né? Que as contas. Eu me lembro que a gente treinando, ele era foi um jogador excepcional. Foi. Jogou no Real Madrid e Barcelona, que é uma coisa Já querido rara. pelos dois, né? É que não é uma coisa rara você jogar nos dois Faltou, times. inclusive, a gente citar Evaristo como um dos grandes Grande, futebol do mundo. É verdade. Centroavante, foi da seleção brasileira. É verdade. Aí a gente ficava treinando, ele botava a camisa assim no ângulo a gente fala onde a coruja A dorme. forquilha. Ali naquela forquilha, Para chutar lá em pra cima. gente bater a bola. Ele bateu, vou bater na camisa. E a gente tinha dificuldade em bater na camisa. Ele foi um cara excepcional e muito brincalhão também. Uhum. Ele era um cara muito brincalhão com o jogador. Sim. Falava para Perivaldo: você correu para não chegar, quer dizer, como o cara fosse covarde. Ele tem umas brincadeiras assim, bem autênticas dele mesmo. Até hoje ele fala com aquela vozinha fina. E você, Agora mesmo, só rapidamente essa. Tem 2 anos atrás, Sapatão era vivo ainda. Sim. O Evaristo veio aqui em Salvador, então aquele jogador de 88, nós fizemos um almoço para ele no Baitati, Sim. na churrascaria. E Sapatão, não sei quando, não me lembro exatamente que época foi, que o Sapatão fez 4 gols contra, você lembra? Jogando pelo Fluminense de Feira. Não, jogando pelo Fluminense de Feira contra o Santa Cruz. Aham. Não tinha música no Fantástico nessa época, né? Teve 4 gols contra. Teve até um problema com ele com relação à justiça, que acharam que ele tinha se vendido por causa da loteria, Sim. que era jogo de loteria. E que tinha estourado no placar naquela época, aquela lembra? história da loteria. Você lembra? Olha a história da E ele Bete ficou, aí. ele ficou, a carreira dele ficou Tinha muito muita mal gente vista. envolvida, Muito mal vista. Porque todo mundo imaginou, o cara fazia 4 gols contra. 4 gols. E ele não teve envolvimento nenhum, a polícia. Não, nenhum, não. Ele era um cara muito legal. Foi um dia ruim. Foi um jogo mesmo. Péssimo. Aí nesse almoço, já todos veteranos, Sapatão veterano, eu, Roberto Rebouças, todo mundo. Roberto já tinha morrido. Aí o Evaristo levantou no almoço e falou assim: Sapatão, eu vou contar uma coisa aqui na frente de todo mundo. Tem algum problema? Não, professor, pode contar. Todo jogo do Bahia, que você jogava, você e Roberto Rebouças, você não sabe, eu mandava Roberto Rebouças ele marcar, pra você não fazer gol contra. Ele Todo com mundo a deu zagueira, risada. e ele com o zagueiro e ele com a zagueira. Você não sabe, eu mandava o Roberto ele marcar. Por causa dos 4 gols contra. O Júlio estava conversando comigo antes aqui, estava contando aquela história, né, que você almoçou com o Pelé, né? Pelé. Bom, Mas Santos, você não estava lá não, já não estava mais. Sim, Santos. Foi no jogo Bahia e Santos, lá na Vila Belmiro, e Osório estava lá. E tinha um conselheiro do Bahia, do Rio, que era muito, muito ligado a Pelé. Eu não lembro o nome dele, mas ele morava no Rio de Janeiro, mas muito ligado a Pelé. E ele foi ao hotel, e aí chamou Maracajá, e Maracajá chamou a mim,
Fernando José, Armando Oliveira. Tá? Onde foi? Lá em Santos? Lá em Santos, foi. E aí eu estava comentando com o Amorim sobre a humildade de Pelé e a simplicidade. Com certeza. Ele jogava mais, estava no time do Santos. O Bahia ganhou esse jogo de 1-0, de Altimar. Altimar, Altimar. Meio de campo. Exatamente, ele fez 1-0. Luiz Antônio era o goleiro Sim. na época e tal. Bom, sentamos à mesa, assim, com todo mundo, Pelé com a maior simplicidade, batendo papo. Era aquele cara, assim, espetacular. Humano, né? Era um ser humano, assim, maravilhoso. Sem máscara, não era máscara, mascarado, nada. Você vê esses jogadores, uma máscara, tudo. Ele não, ele era assim. Abraçava todo mundo. Você tá certo. E depois teve aquele jogo na Fonte Nova, em que ele veio para aqui na despedida de Roberto Rebouças, Foi. veio para o estádio aqui, botou faixa no Bahia, botou tudo mais. Entrou em campo Bahia e Santos juntos, porque não era normal os dois times entrarem juntos em campo, mas como era um jogo festivo, os dois entraram aqui, Roberto Rebouças de um lado, Pelé em outro, e aparece... Foi um jogo festivo, eu me lembro. Aparece numa foto, no meio dos dois, um cara... com o microfone na mão era eu. Era você? No meio de Pelé. Você tem essa foto? Tem no Jornal à Tarde, publicou essa foto. Está guardada em algum lugar lá em casa. Então nós entramos ali. E Pelé, na maior simplicidade, atendia repórteres, todo mundo entrevistava. Ele sempre foi uma coisa legal. Não tinha essa história não, como hoje, que você não pode entrevistar. Eu tomei o maior esporro na Fonte Nova recentemente, de um assessor do Bahia, um rapaz que é estagiário lá. Tudo bem, o rapazinho ele vai crescer, com fé em Deus, ele vai ser um grande repórter. Mas ele veio quase me tirar o pescoço porque eu entrevistei Cauli, que estava lá em cima assistindo ao jogo, porque estava machucado. E no intervalo do jogo, eu estava com o microfone da rádio na mão, a rádio Cardeal. Cauli tá aqui, vem cá, Cauli. E comecei a falar, rapaz, o cara veio de lá pra cá e queria... Não pode, você tem que pedir autorização. Esses garotos, né? Esse que é metido a... você tem que pedir autorização. Eu falei, eu sou repórter, mas não interessa, eu sou mesmo? assessor. Botando ordem. Se ele não quiser falar, né? Cauli, coitadinho, ficou todo sem graça, sem saber, porque é um cara gente boa. Sim. Um cara legal, espetacular, Cauli, super educado, e estava assistindo o jogo ao meu lado. Como é que um repórter tá trabalhando e você inibe o trabalho? Eu estou ao lado de Cauli. Ele não vai entrevistar. Um grande nada de tinha errado, sido contratado, estava ali e tal. Eu não vou entrevistar Cauli no intervalo do jogo, o Bahia estava, eu não lembro qual foi. Dessa não tinha como passar. E é dessa forma. Teve um fato também super engraçado, foi na final, você deve se lembrar, Genildo, final do Campeonato Baiano de 1967, Bahia e Galícia, você acha que não pegou? Não, eu cheguei aqui em 74. 67, você se lembra desse jogo? Não. Eu nasci em 71. Ah, então tá. 67 disputou o campeonato, a final do campeonato, Bahia e Galícia. Sim. O Galícia tinha um time muito bom, e o Bahia também. E o Osório chegou e perguntou a Aurélio Viana, que era o presidente do Galícia, um espanhol, vamos fazer uma melhor de 3, seu time é melhor do que o nosso, mas o Galícia já tinha praticamente sido campeão. Aí o Aurélio Viana entrou nessa, Mordeu a isca. mudou a isca e a gente ganhou. A gente ganhou a primeira, fez até um gol, perdemos a segunda e ganhamos a terceira. O juiz foi Armando Marques. Sim. E aí teve um pênalti contra a gente, o estádio lotado. Armando Marques era meio espalhafatoso. Aí teve um pênalti realmente contra a gente aos 43 do segundo tempo. Ele não marcou. Aí a torcida, aí no final perguntaria o repórter, pênalti no Ori, pênalti ali, pô, ao final do jogo, como é que você não marcou aquele pênalti? Você já viu o tamanho dessa torcida aqui? Como é que eu vou marcar o pênalti daquele? Você é maluco, Aí nessa última partida, nessa Bahia e Galícia, o Paulo Amaral era o nosso treinador. Você lembra o Paulo Amaral? Que foi preparador físico da seleção brasileira. Da Raposa em Belo Horizonte. Mas ele era o nosso treinador mesmo. E ele era brigão, né? Ele foi Polícia Especial do Rio de Janeiro. Ele, o Mário Viana, esse cara era da Polícia Especial do Getúlio Vargas. Do Exército. Ele brigava muito. Exatamente. Eles têm que falar pra gente, qualquer briga que tem, pode deixar que eu sou o primeiro a entrar. Aí nessa final contra o Galícia, ele falou, vai ter confusão. Já teve no segundo jogo, vai ter nesse, mas eu vou ficar pronto para entrar. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos dividir quem vai brigar com quem. Quem vai brigar com quem? Vamos lá, então. Fulano com ciclano, vai pegar. Se tiver briga, fulano. Eliseu com touro. Não, com touro não dá, né? Ô, Paulo Amaral. Me deu o nosso Leão, que era um pequenininho. Não, você vai pegar o touro. Ele desceu no vestiário, disse que vai me matar, pô. Ele era muito forte.
Ele era muito forte. Muito forte. Ele invadiu a Rádio Só o nome todo, né? a Rádio Paulo Amaral, Cultura. em cima de França Teixeira. Exatamente. Paulo Amaral. Paulo Amaral. Ele O invadiu. carro, Ele tinha um o carro. Gordini. É. Um Gordini antigo. Ele Não, invadiu. foi um DKV. Aquele carro antigo. O portão da rádio foi Ele quebrado por ele dirigindo um carro ali na área. Eliseu, o nosso programa se chama, nosso podcast, ele se chama Híbridos. Certo. E a complementação é uma mistura fina. Então a mistura é pai e filho, futebol e matemática, professor e repórter. O futebol não deixa de ser um pouco da matemática também. Demais. Geometria, Então nosso principalmente. programa é muito visto pelos jovens. E a gente está muito legal. feliz em ter você aqui. Eu que agradeço. Esse papo muito gostoso. Eu não imaginava encontrar Genildo aqui hoje. Uma vendo? alegria para mim Essa muito bola. grande. Quando ele falou, rapaz. Porque eu encontrei Genildo outro dia no encontro que a gente teve, mas não sabia que ele estaria aqui hoje. Para mim foi um prazer muito grande. E hoje nós vamos... Diga-se de passagem, foi um repórter, né, porque ele está aqui, sempre respeitou muito o jogador. Sim, Porque tem repórter que não respeita o jogador. sim, Por isso que às vezes o cara não dá entrevista. sim. Mas ele não, ele foi sempre muito respeitoso. E o jogador também era muito respeitoso nas entrevistas. Hoje em dia, o que é que os clubes fazem? Quem vai dar entrevista já é fulano e ciclano. E não tem réplica. Sim. Quer dizer, o cara fala uma coisa, você faz uma pergunta, mas você não gostou da resposta, você não pode fazer outra pergunta. Sim. Uma coisa terrível. Protocolo demais. Não pode ter réplica. Levanta e vai embora. Não tem réplica, né? Eu, se fosse repórter, não iria em nenhuma coletiva dessa. Porque a coletiva hoje também, você pergunta ao treinador, óbvio, ele te responde óbvio também. E sai irritado a maioria das vezes. Essa foto aí, foi aqui na Fonte Nova. Esse jogo aqui foi Bahia e Seleção Brasileira. Na seleção que foi em 70 no México. Essa foto foi em 69. A partir foi amistoso porque a seleção jogava sempre com seleções, mas aqui na Bahia jogou contra o Bahia. Estádio lotado, 10 horas da manhã, só tinha a parte de baixo da Fonte Nova, estádio lotado. Olha o Balbininho lá atrás, ó. Hein? Balbininho, ó. O Balbininho ali atrás. Lá atrás, ó. Aí o Pelé veio jogar aqui com a seleção brasileira principal. E eu me lembro perfeitamente, essa foto eu teria com ele, porque uns 2 meses atrás eu estava jogando no Santos, excursionei para a Europa. Depois vim para o Bahia e, coincidentemente, esse jogo contra... Você vê que ele está dando risada como se fosse me conhecesse realmente, né? Sim. E ali aquele repórter... Eu não me lembro quando aquele repórter lá atrás. Então, esse jogo aí, a gente perdeu, acho que foi de 3 ou 4-1. Que era um resultado normal, jogar contra uma seleção. Esse jogo, porque a seleção saiu jogando, eu não estava aqui, mas eu lembro que a seleção, eu acompanhava. Jogou com a seleção pernambucana, jogou com as seleções estaduais. Aqui eu contra o Bahia. Olha, eu não tenho muita certeza não que a gente pode pesquisar isso, mas eu não teria sido 6-0 não para o Santos? Não, 4-1. Foi 4-1? Eu me lembro que no início do jogo eu bati uma bola assim na intermediária, a bola bateu na trave. Sim. O Félix era o goleiro. Félix. E fui reconhecido pelo João Saldanha, que naquela época era o João Saldanha. João Saldanha. Me colocou no coisa como o melhor jogador em campo, mesmo jogando com a seleção. E com o Pelé. O melhor jogador do Bahia, no caso, porque tinha o gesto do outro lado e tudo, né? E eu me lembro que no intervalo, alguém chegou lá e falou assim, olha, a seleção vai mudar. Vai mudar. Quem que vai entrar? Vai entrar Ademir da Guia e Rivelino. Vai mudar para quem? Vai mudar para quem? Então, essas experiências de vida, aí essa foto do lado sou eu e esse jogador chamado Luiz Carlos, ele que fez o filme de Pelé. Aquele filme de Pelé, ele que foi o protagonista. Sim. Aí foi Seleção Paulista, essa seleção que o Aimoré era o treinador. E aqui foi quando eu estava já com o diretor do Bahia em 2010, que o Bahia estava numa situação muito ruim. Paulo Carneiro era o diretor de futebol, eu assumi a direção de futebol, e o Bahia estava numa situação muito ruim para cair até para a Série C. Série C foi. Naquela época. Foi um sufoco. Eu salários tudo quanto ia. Quem ajudou muito o Bahia naquela época foi a OAS. Que ajudou muito o pagamento de salários e tudo. Eu me lembro que eu falei pro Marcelo Guimarães, que era o presidente, Marcelinha, né, o filho do Marcelo. Rapaz, esse jogo contra o Guarani a gente tem que ganhar na Fonte Nova, porque se não ganhar, a gente vai cair para a Série B. Você vai fazer o seguinte... Não, sabe onde eram os jogos que estavam mandando naquela época, né? Pituaçu. 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 Contra o Guarani, em Pituaçu, que a Fonte Nova estava reformando. Foi. Assim. Os jogos todos mandava usar. Aí eu falei, você vai fazer o seguinte, porque eu não falo mais com o jogador que o salário vai sair. Porque já se prometeu várias vezes, como eu era o elo da direção com o jogador, eu ficava numa situação, vai sair o salário, não sai. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma mala, vai encher de dinheiro e vai levar para o vestiário.
Ganhando, você dá o dinheiro dos caras, mas antes do jogo você mostra o dinheiro. Ele foi lá no vestiário, mostrou o dinheiro, nós ganhamos de 3-1, todo mundo recebeu o seu dinheiro. Né? Agora, tem um lance também engraçado, com relação a isso, nós fomos jogar com o Bragantino, também nessa situação de Série B para cair para a Série C, aquela confusão terrível ali embaixo da tabela. Aí o diretor financeiro falou, eu vou levar os cheques do pessoal para pagar o pessoal antes do jogo. Eu falei, é bom mesmo, porque a gente está numa situação ruim, né? Aí, quando chega o diretor financeiro, falou para mim, já dei os cheques para todo mundo, agora não tem fundo. Mas o cheque tá dado. O cheque tá dado. Segunda-feira, o banco tem que pagar. Rapaz, que situação. Só falta o dinheiro, né? Porque tem o torcedor, o Genildo vivenciou mais perto também da torcida, o torcedor não tem a mínima ideia o que acontece nos bastidores. A mínima, até porque não tem porquê. Não deve saber. Né? É porque eu sempre digo, futebol, paixão é arquibancada e razão é vestiário. São duas coisas diferentes. Sim. Torcedor ali é paixão, porque não sabe nem o que está acontecendo nos bastidores do futebol. É um salário atrasado, é uma coisa, é outra, né? Uma vez, Eliseu, alguém perguntou ao diretor do Real Madrid, né? O senhor torce pelo Real Madrid, é diretor-presidente. Ele falou assim, 90 minutos por semana. No jogo. Acabou, eu sou presidente, sou diretor, sou gestor. Exatamente. E aí eu quero agradecer vocês pela noite de hoje. Nós vamos chegar ao final, porque se a gente for ficando aqui, vai ter que pedir uma pizza daqui a pouco pra gente... Já deram um sinalzinho. Mas estamos sendo lá em pé, né? Falando para um monte de gente. Tem aula. Tem aula. Então, muito obrigado, Eliseu. Você realmente é uma referência. Não, eu queria agradecer a vocês, porque para mim, meu salário moral é isso. É vindo a uma entrevista, eu já deixei de jogar futebol há tanto tempo, ainda sou reconhecido, né? Sim. Nos lugares, tiro uma foto com um torcedor. Porque é o seguinte, eu peguei várias etapas da minha vida. Eu tenho o torcedor mais velho, o mediano e o mais jovem, por causa da televisão. Sim. Então, eu sou desse clipe da televisão. Então eu deixei de jogar futebol, mas peguei o avô, peguei o pai e peguei o filho. Sim. Por causa da televisão. Então eu peguei essas gerações todas aí. E não me furto em nenhum momento, quando eu estou em algum lugar, alguém vem tirar uma foto. Para mim, o meu salário moral é isso. Sim. Né? Você está de parabéns, você realmente é uma referência. Então, muito obrigado pelo convite. Eliseu, eu sempre disse a você, né? Seu pai é um homem mais elegante, né? Desestressado. Ele é o calmo e o Rui Botelho é o estressado. Ele faz uma dupla fantástica. Feliz sou eu, rapaz. Eu fui repórter, entrevistei Eliseu, e um cara que jogou com Pelé, e de repente eu estava trabalhando com Eliseu, Godoy, tocando bola no mesmo time de rádio. Com o Rui Botelho a gente fez o Campo do Quatro muito tempo, né? Legal. Eu me lembro que um dia ele chegava sempre por volta de 11h15, 11h30. O programa era 15:12, o Campo do Quatro. Mas ele chegava, ele tinha um problema na perna, ele teve paralisia, né, infantil. E ele falou, tô demorando porque eu tô botando a perna no lugar. Pra poder chegar. Aí chegou um dia uma pessoa procurando ele, negócio de um dinheiro lá, uma cobrança, alguma coisa, não sei o que. Eu falei pro cara, você fica lá fora, que ele vai chegar daqui a uns 10 minutos, ele vai falar, você chega lá, vai falar com ele. Aí eu falei, então tudo bem, eu fico lá fora. Aí quando ele chegou, falou, chegou ali. Aí o cara chegou lá, eu falei, tem que falar alto, porque ele é surdo. Aí o cara chegou, seu Rui Botelho, ele falou, meu amigo, eu não sou surdo. Ai, rapaz. É brincadeira. Ok. E teve um dia, essa rápida também. Teve um dia, o cara foi lá fazer uma cobrança, eu falei assim, tem uma pessoa que tem agora uma cobrança com você. Eu falei, faz o seguinte, pega o ar-condicionado, bota no último, bota assim, para gelar. Aí, que daqui a pouco chegou aí. Aí quando chegou os 10 minutos, o cara falou, a secretária chamava Miral, dona Miral, eu vou voltar segunda-feira, eu tô com muito frio. Eu falei, tudo bem? E o cara se mandou. É uma tática. Obrigado, muito obrigado também. Obrigado. Agradeço pelo convite. Querido, prazer em te ver, viu, querido? Prazer em ver. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Satisfação enorme, viu? Qualquer coisa. Muita alegria em ter você aqui. Qualquer coisa também. Sensacional. Pessoal do Híbridos, o episódio 3 vem aí com convidados especiais. Genildo, tem gente chegando aí que vai trazer coisa boa no episódio 3. Tá? O episódio 2 muito satisfatório. Então, um abraço e até o episódio 3. Tchau, gente. Muito obrigado aí. Tchau. Até mais.